Olá, essa é a nossa aula de revisão de condicionais, capítulo 7. Então, até então aprendemos a como construir algoritmos de uma forma linear, cada instrução sendo colocada em uma linha e o programa executa todas seguidamente, da primeira até a última. O que vemos a partir desse ponto é como usarmos novos comandos, novos recursos da linguagem para criarmos estruturas de seleção, também chamadas de estruturas de decisão. Isso permite uma mudança no fluxo do programa, ou seja, nem todas as linhas agora vão ser executadas. Pode ser que, dependendo da condição que a gente determina nessa estrutura, algumas linhas sejam executadas ou outras. Ou seja, isso também é chamado de desvio. Ou seja, nem todas as linhas do código vão ser executadas. Pode ser que seja pulada, seja desviada a sequência de execução, o fluxo de execução. Esses testes que a gente vai criar nessas estruturas, eles têm que ser testes lógicos, ou seja, que me dê um resultado verdadeiro ou falso. De acordo com o resultado verdadeiro, o bloco de comandos que está logo abaixo desse teste, dessa estrutura, é executado. Aqui vemos a representação em pseudocódigo. Temos a palavra C, na frente o teste que vai ser executado e na frente a palavra então. E essa estrutura finaliza com a palavra fim C. Veja que tudo isso está alinhado. O fim C sempre após um C. E dentro desse bloco, com um tab aqui de distância, ou seja, seguindo o princípio da indentação, a gente coloca as instruções que vão ser executadas. Quando que vão ser executadas essas instruções? Quando o resultado dessa condição, desse teste, der true. Eu acabei de dizer que esse é um tipo de teste que tem que dar verdadeiro ou falso. Ou seja, é uma variável idade. Idade menor do que 18. Esse é um tipo de operação que vai dar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, são expressões assim que temos que colocar nessa condição. E sempre que ela for verdadeira, true, vai ser executado as instruções que estiverem aqui dentro. Aqui temos um exemplo. É feita a leitura da nota 1, da nota 2, é calculado a média, é escrito a média e no final é feito um teste. Se olha aqui a expressão lógica, que vai dar um resultado ou true ou falso, de acordo com o valor recém-calculado de média. Temos também no final sempre a palavra então, ou seja, não confunda, mas vamos ver depois as estruturas de repetição, não confunda faça, que é da estrutura de repetição, não esqueça de colocar o fim C, não esqueça de não confunda colocar dois pontos aqui, que é a sintaxe de programação. Então, isso aqui é a sintaxe clara, que sempre vai ser de uma condicional em pseudocódigo. A palavra C, a palavra então e o fim C. E aqui eu vou colocar meu teste, que quando der true, ou seja, quando a média que foi calculada aqui for maior ou igual a 5, vai ser daí executada essa linha aqui dentro, essa mensagem mostrando que o aluno foi aprovado. E como que é a sintaxe em Python? É apenas a palavra if é o correspondente ao C. Eu tenho dois pontos é o correspondente àquela palavra então, e eu não tenho nada aqui para fechar esse if. E eu sigo a indentação, a mesma regra, da mesma forma que está sendo apresentada aqui, um espaço que eu estou entre o C, um espaço para a direita para escrever minha próxima instrução. A mesma coisa acontece aqui. Eu pressiono, quando estivermos programando, eu pressiono o Tab para vir para cá, minha linha é meu cursor, para eu escrever as instruções nesse ponto do código. Vamos ver isso aqui na IDLE. Então, vamos supor que eu tenho a entrada da nota 1. Nota 1 vai ser um inteiro convertido de um input, uma entrada de dados do usuário, pedindo para digitar a nota 1.
Então, foi digitado a nota 1, foi digitado a nota 2, vai ser calculada a média. Média é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E vou mostrar a média, vou escrever a média. Então, m é o valor da variável m. E agora eu vou fazer o teste, então, a condicional simples. If, espaço, e o meu teste. M maior igual a 5 e 2 pontos, para finalizar essa instrução. Quando eu pressionar Enter, o meu cursor ele já vem com espaço para a direita de um tab. Se eu tivesse com o cursor aqui no começo da linha, basta pressionar o tab e o cursor vem para o ponto onde eu devo escrever a instrução. E o que eu vou escrever? Print e a mensagem que vai ser mostrada apenas quando essa condição for verdadeira. Ou seja, a média maior ou igual a 5, aluno aprovado. Vamos ver a execução. Então, nota 1, 4. Nota 2, 3. Média 3,5 e não executou essa instrução. Por quê? Esse teste aqui deu falso. Então, portanto, não executa o que eu tenho dentro do if. Se eu rodá-lo novamente. 9, 8. Média 8,5 e agora sim esse teste deu true, portanto, executou a instrução aqui de dentro. Essa é chamada de condicional simples. É um único if que só vai executar quando o teste, o resultado der verdadeiro. Agora temos a condicional composta. Eu posso expandir a minha alternativa para, se der verdadeiro, eu executo algo, e caso contrário, ou seja, se esse meu teste der falso, eu executo outra coisa. Então, como que eu tinha antes? Eu tinha somente o se, então e o fim se. Condicional simples. Agora eu tenho o se, meu teste, então, e o meu fim se foi deslocado aqui para o final e eu acrescentei aqui no meio o senão. Aqui só vai ser executado essas instruções quando esse teste der true e só vai ser executado essas instruções quando esse teste der false. Veja que é um conjunto se, senão e fim se, todos eles alinhados. Como que ficaria isso no Python? Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, se a média é maior do que 5, mostra o aluno aprovado, e se não, quando esse teste der falso, então mostra a mensagem que o aluno foi reprovado. Veja que o entendimento disso até se dá por um bom português. Se a média for maior de 5, então mostre parabéns. Se não, escreva reprovado. Ou seja, eu até posso ler em português para entender o que está sendo feito aqui. E como que fica isso no Python? If, a minha condição, 2 pontos, igual eu tinha antes. E agora, para criar minha condicional composta, eu apenas acrescento o else, 2 pontos, e a instrução. Esse aqui corresponde, portanto, ao comando senão. Vamos fazer esse ajuste aqui no programa. Então, se a média for maior ou igual a 5, 2 pontos, aprovado. Se não, 2 pontos, print, aluno reprovado. Vamos fazer um teste, F5, ok. Então, vou entrar com a nota 3, 4, média 3,5, mostrou aluno reprovado. Entrei com as duas notas, mostrei a média,
quando eu fiz esse teste, ele deu falso. Portanto, não executa isso, executou o que está aqui no else. Vou fazer um novo teste. 9, 8, mostrou aluno aprovado. Ou seja, quando executou esse teste, deu true, portanto, eu executei, o programa executou o que está aqui logo abaixo do if. Certo? Essas instruções, eu posso ter mais instruções aqui, poderia ter outros prints, poderia ter uma operação, qualquer coisa aqui, então eu posso ter várias instruções. Todas essas instruções são executadas quando esse resultado é true. E todas essas instruções aqui dentro do else são executadas quando o resultado desse meu teste é false. Vamos ver agora condicionais aninhadas ou encadeadas. Até então eu só consigo executar duas ações. Uma quando está verdadeiro e outra quando dá falso. Mas pode ser que eu queira executar diferentes ações para diferentes possibilidades de resultado. Por exemplo, cálculo de uma média. Pode ser que eu queira mostrar se o aluno ficou com a média acima de 7, aprovado, se ficou com a média entre 5 e 7, recuperação, e se ficou abaixo de 5, reprovado. Uma forma de construir isso são condicionais dentro de condicionais. Vamos ver, acho que tem um exemplo aqui. Vamos ver esse caso aqui. Melhor, deixa eu construir isso aqui no Word. Então vamos fazer esse teste que eu exemplifiquei. Eu poderia começar pensando, quando a média for maior do que 7, o aluno está aprovado. Então, se a média for maior ou igual a 7, então dou um espaço para a direita, vou mostrar, escreva, aprovado. Certo? Se não, e fim C. Se eu fizesse algo assim, eu só conseguiria ter, se eu só fosse colocar a minha instrução do escreva aqui, eu só teria duas opções. Se for maior ou igual a 7, eu mostraria aprovado, e esse escreva está no senão, ou seja, se for menor do que 7. Só que eu ainda tenho duas condições quando for menor do que 7. Pode ser que seja entre 5 e 7 ou abaixo de 5. Então, quando eu tenho essa sequência de opções, o que eu faço é, dentro do senão, eu vou criar outra condicional. Se, então, senão e fim C. Ou seja, eu tenho uma condicional composta dentro de outra condicional composta. Esse se, senão e fim C é uma condicional composta. Esse se, senão, fim C é outra condicional composta. Então eu preciso pensar no outro teste que eu vou fazer aqui. A gente tem que pensar em que condição que o programa entraria nesse senão. Esse senão corresponde a tudo isso aqui. Quando que o meu código teria o desvio de fluxo para entrar nesse senão? É quando a média for menor do que 7. Então, quando a minha média for menor do que 7, eu vou entrar aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui é separar quando for entre 5 e 7 e quando for menor do que 5. Então, eu posso fazer um teste aqui se a minha média for maior ou igual do que 5, o que aconteceria? O que quer dizer esse teste aqui quando minha média é maior ou igual a 5?
eu já sei que se o meu código entrou nesse senão, a média é menor do que 7, porque se fosse maior ou igual a 7, já teria escrito aqui aprovado. Se o código veio para cá, é porque m é menor do que 7. Então, quando eu faço um teste aqui maior ou igual a 5, eu sei que nesse ponto a minha nota está entre 5 e 7. Se entrou nesse senão é menor do que 7, e se atingiu esse critério maior ou igual a 5, é maior do que 5. Logo, está entre 5 e 7. Então, novamente, eu tenho que entrar aqui dentro dessa estrutura para colocar as instruções que estão dentro desse C. Então, escreva qual que vai ser aqui o caso, entre 5 e 7, aluno em recuperação. E agora sim, esse senão é porque a minha nota realmente está menor do que 5. Então, escreva aluno reprovado. E eu poderia continuar fazendo isso para mais faixas de valores. Se eu tivesse 4 faixas de valores, eu poderia entrar aqui, colocar um outro C, então, senão, e mais um fim C. Para todo novo C que eu abro, eu tenho que ter um fim C. Eu poderia colocar aqui eu poderia fazer um teste para separar agora notas entre 3 e 5. Eu faria um M maior ou igual a 3. Aqui quer dizer notas daí menores do que 5. Se eu entrei nesse senão aqui, é porque a minha nota é menor do que 5. Porque se fosse maior do que 5, teria entrado aqui. Então, se entrou nesse senão, é menor do que 5. Se é maior ou igual a 3, é porque então está entre 3 e 5. Então, aqui eu poderia escrever aluno em recuperação, aluno reprovado, e aqui aluno precisa melhorar nota. Então, olhando novamente nossa estrutura, se for maior do que 7, aprovado. Se entrar nesse senão, é porque é menor do que 7. Se for maior do que 5, então está entre 5 e 7. Só um alerta para o aluno melhorar de nota. Se não, é porque a nota é menor do que 5. Se for maior ou igual a 3, quer dizer que está entre 3 e 5, aluno em recuperação. Se não, quer dizer que daí de fato M é menor do que 3, portanto, aluno reprovado. Então, essas são estruturas alinhadas, quando eu tenho condicionais compostas dentro de outras condicionais compostas. Sempre o meu C, senão, fim C vai vir dentro de um senão. Sempre tem um fim C para cada par C e senão que eu abro. Como que isso ficaria no código? Então, vamos criar essa lógica aqui. Se a média for maior ou igual a 7, aluno aprovado. Se não, agora dentro desse meu senão, que é o else, no Python, eu crio um novo if e vou fazer daí um teste se for maior ou igual a 5, 2 pontos. Daí quer dizer que está entre 5 e 7. Daí print aluno precisa melhorar nota. Enter. Backspace, else, 2 pontos, enter. Vou criar mais uma condicional composta. If m for maior igual a 3, 2 pontos, enter. Print. Recuperação, enter, backspace, else, 2 pontos,
print reprovado. Ou seja, aqui é quando a m é maior do que 7, maior ou igual a 7. Nesse if, vai ser quando o m é quando a nota estiver entre 5 e 7. Aqui vai ser quando o m estiver entre 3 e 5. E esse meu último else, quando o m for menor do que 3. E cada faixa a mais que você precisasse criar, sempre no último else, você adiciona mais um if else e vai fazendo o ajuste dessas faixas. O que é importante fazer? Você sempre em forma sequencial. Primeiro maior do que 7, depois entre 5 e 7, entre 3 e 5 e menor do que 3. Se você quisesse criar aqui uma faixa para alunos que tiraram mais do que 9 para receber uma mensagem de parabéns. Então, primeiro você verificaria o 9, depois o que for maior do que 7, para estar entre 7 e 9, depois o que for maior do que 5, para estar entre 5 e 7, daí teria mais um if else, correto? Se você tentar fazer diferente, adicionar aqui o maior ou igual a 3 e aqui o maior ou igual a 5, isso vai dar um problema na sua lógica. Teste para verificar isso. Mas aqui está a construção sequencial de uma estrutura de decisão aninhada. Daí você pode expandir isso para quantas faixas de valor você precisar. Ok, aqui temos então o exemplo com o if else aninhado. Voltando, tem aqui um exemplo, daí esse é exclusivo para o Python, de uma forma que a gente pode construir um pouco mais fácil, usando if, elif e else. Ou seja, nessas estruturas aninhadas, ao invés de eu ter vários ifs e elses, eu posso apenas na minha primeira condição colocar if, na minha última eu coloco else, e todas nas intermediárias eu coloco essa palavra elif, que é uma junção do else com o próximo if. Vamos ver aqui no código. Então, como que eu transformaria isso aqui numa estrutura como essa? Eu pego esse if e vou juntar com esse else anterior aqui. Elif. Vou pegar esse if, vou juntar com esse else anterior. Elif. E o meu último é sempre else. E daí eu só tenho que deixar tudo isso alinhado. Então aqui eu vou dar um backspace. Aqui também vou dar um backspace. Aqui também eu vou voltar mais um. Voltar mais um. Aqui eu vou dar 2 backspace. 2 backspace. Então veja que tudo está alinhado aqui com o primeiro if. E todas as minhas instruções que estão dentro dos blocos estão também alinhadas. Essa é uma forma alternativa, talvez um pouco mais fácil, de criar essa estrutura aninhada em Python. Então, se a minha média for maior ou igual a 7, eu executo isso e nem vou executar nada depois. Se não, se m for maior ou igual a 5, executo isso. Se não, se m for maior ou igual a 3, executo isso. E se não, ou seja, se eu não executei nada antes, eu vou executar essa mensagem de reprovado. Então, isso aqui é uma outra forma de construir exclusiva para o Python. E, por fim, o que temos é seleção de múltipla escolha, que é para o caso de eu querer verificar, de executar diferentes ações para valores específicos de uma variável. Veja que nesse nosso exemplo anterior, a gente trabalha com faixas de valores. Ou seja, se a minha nota for 7, 7,5, 7,8, 8,1, há diversos valores possíveis aqui para m. Eu executo essa mensagem. Há vários valores possíveis entre 5 e 7, valores decimais aí no meio. Então, há diversos valores que atendem cada uma dessas faixas aqui, desses testes. Porém, nessa minha estrutura de seleção,
de múltipla escolha, apenas para valores específicos eu executo ações específicas. Isso pode ser, por exemplo, útil para um menu. Se você pede para o usuário, escolha a opção que você deseja executar. 1, para cadastrar o seu nome. 2, para cadastrar o seu endereço, e assim por diante. Então, de acordo com valores específicos, entradas específicas, eu vou executar uma instrução específica. Essa é uma estrutura que a gente tem, que tem em uma linguagem uma atualização mais avançada do Python, na que a gente trabalha na escola não tem, portanto a gente não viu isso em Python. Mas a gente pode até representar isso. Qual que seria a ideia, né, para utilizar o if-else? Então, se eu tenho uma entrada de opção do usuário, por exemplo, de opção, digite a opção. Então, se opção for igual a 1, se a opção for igual a 1, print, enfim, aqui só para exemplificar, né? Cadastrar nome. Eu poderia fazer um elif, opção 2, cadastrar endereço e assim por diante. Isso seria como eu poderia implementar no Python, conforme o que a gente viu. Ou seja, são opções específicas e não faixas de valores aqui, com esses operadores relacionais de maior e menor. Eu estou verificando valores específicos. É a finalidade dessa estrutura de múltipla escolha. Então, como que eu criaria? Eu colocaria escolha, a variável opção, escolha opção, caso, e aqui o valor, caso 1, a instrução aqui, cadastra o nome. Caso 2, outra opção, cadastra o endereço. E assim por diante. Finalizando aqui a palavra escolha com fim escolha. Certo? Então essa é uma possibilidade que a gente tem para usar dentro do nosso contexto de aula somente no pseudocódigo, enquanto esse if e elif é uma possibilidade que a gente tem somente para utilizar no Python. Essa foi, então, uma revisão da aula de condicionais. Vimos as condicionais simples, compostas, aninhadas, as condicionais aninhadas transformadas em if e elif e a estrutura de múltipla escolha. Há diversos exercícios disponibilizados, já com os gabaritos. Sugerimos que façam esses exercícios e eventuais dúvidas tragam para a sessão.